Graça e paz a você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão e minha querida irmã. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma quarta-feira preparada pelo Senhor para nós o adorarmos, fazendo isso em espírito e em verdade, e igualmente para rendermos graças ao Senhor em oração e também estudarmos a sua palavra, que tem sempre um ensino abençoador para a nossa vida. Nós estamos muito alegres com a sua presença, a você que está nos assistindo, entrando agora. Ainda dá tempo, ainda está no horário. Chame a sua família, chame seus amigos, para juntos nos unirmos em oração em mais uma quarta-feira em que nós vamos estudar a palavra de Deus e também clamar ao Senhor pela nossa nação, pela nossa vida, pela nossa família. Façamos desse momento um momento especial, onde nós nos dedicamos ao Senhor. É motivo das nossas orações sempre a sua vida, a vida da sua família. E nós estamos aqui justamente para acolhermos a todos e orarmos pelos pedidos que os nossos irmãos estão nos enviando hoje, nessa. Como nós costumamos dizer, nós sempre estamos atentos às notícias e há uma frase muito antiga que diz que todo cristão, ou todo aquele que prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deve portar em uma das suas mãos a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. E em outra mão, deve portar sempre o jornal do dia. Ou seja, todo crente do Senhor Jesus deve estar atento às informações que são divulgadas pela mídia para, através do Evangelho, corresponder a isso com a pregação da palavra de Deus, né? O nosso desafio sempre é trazer uma mensagem que reflita o tempo que nós estamos vivendo. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje, observando as notícias, as divulgações feitas pela televisão, pela internet, é de fato que o mês de abril provavelmente será um mês difícil para a situação da saúde mundial, especialmente com respeito ao impacto que o coronavírus tem trazido. Uma notícia aqui no R7 fala que o mês de maio, próximo mês, vai ser um mês bastante impactante no sudeste do Brasil, né? Onde se encontra o nosso estado e a nossa cidade do Rio de Janeiro, e também no mês de junho na região sul. Essa é uma perspectiva que é feita com base em estatística, em estudo, e é um fato que nos chama a atenção para nós então respondermos com muita oração, para que o Senhor possa curar aqueles que estão atingidos pela doença, amenizar a situação, nos livrar dessa situação. Tudo isso é justo e legítimo nós levarmos a nossa oração, levarmos ao conhecimento de Deus aquilo que Ele, na sua infinita sabedoria, já conhece, né? Eu quero aqui dar uma palavra de encorajamento a todos nós. O Senhor sabe o início, o meio e o fim dessa crise, né? Quando nós oramos ao Senhor, nós temos que ter essa perspectiva de que antes de nós nos dirigirmos a Deus em oração, Ele já sabe o dia exato ou as horas exatas a partir das quais essa situação de pandemia ela vai parar. Deus já sabe o momento certo em que Ele vai determinar que essa calamidade passe, da mesma forma que Deus determina o fim das chuvas, o fim da estiagem, o fim das secas. Tudo está debaixo do controle de Deus. E para o Senhor resolver toda essa situação não existe dificuldade.
não existe dificuldade. Deus não está tendo trabalho para resolver isso. O simples pensar de Deus faz com que toda essa crise cesse. E se Ele está permitindo ou controlando essa situação, a gente precisa lembrar que é debaixo da soberania dele. Nada há que surpreenda Deus. Nada há que coloque Deus contra a parede. O poder de Deus é sem limites. E eu repito, o Senhor sabe que isso aconteceria e Ele sabe a partir de que momento o coronavírus há de cessar, a quarentena há de cessar, como todas as tempestades, como todas as chuvas torrenciais, um dia também cessam. E nós vemos as notícias, as acompanhamos, porque temos que estar sintonizados e atualizados, mas isso não põe medo no nosso coração. Isso nos encoraja a orarmos mais e buscarmos mais o Senhor. Vamos, nesse momento, então, fazer uma oração. Né? Aos que entraram agora, eu li aqui uma notícia do portal R7, que diz que o mês de maio vai ser um mês difícil para a região sudeste do nosso país. E em junho, o sul do Brasil vai ser muito afetado. Isso é uma projeção que os estudiosos fazem, que os especialistas fazem. A gente respeita, mas a gente também coloca a nossa fé em ação. Tudo só acontece debaixo da vontade de Deus. E até o limite em que Deus permite. Vamos orar dessa forma, então, com a consciência, mas orar também com esperança, sabendo que o Senhor rege todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, te damos graças porque o Senhor oportuniza a todos nós mais um encontro centrado a buscar o nome do Senhor Jesus, a louvá-lo e a adorá-lo acima de todas as coisas, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, confiantes que Tu tens o controle de tudo, Senhor, que Tu sabes o início, o meio e o fim dessa crise na saúde, Senhor. Da mesma forma que o Senhor conhece o início, o meio e o fim de qualquer tempestade, da mesma forma, Senhor, Tu sabes o início, o meio e o fim de tudo que acontece na nossa vida, Senhor. Essa é a nossa fé, Senhor. Perceber e conseguir entender, Senhor, que Tu tens um propósito com isso tudo. E enquanto a crise perdura, Senhor, enquanto a quarentena acontece, Senhor, e ela não passa, nós te pedimos que Tu venhas a sondar os nossos corações, que Tu venhas a nos ensinar, Senhor, aquilo que Tu quer, que Tu desejas, Senhor, aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, Senhor. Que Tu venhas, Senhor, usar esta situação para nos transformar, Senhor, para nos fazermos reagir, para levantar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso ânimo, Senhor. Ó Deus, nós lemos, Senhor, as notícias do jornal, fazemos isso, Senhor, porque precisamos estar ligados, Senhor, e sintonizados com o que acontece no mundo de hoje. Mas, Senhor, isso não queremos que isso seja motivo de medo nos nossos corações, Senhor. Nós lemos apenas para entender pelo que devemos orar, Senhor. E nós oramos pelo nosso país, ó Deus. É dito, Senhor, que o mês de maio será um mês difícil, Senhor, mas que em nome de Jesus Tu possas aplacar essa crise, Tu possas fazer cessar essa tempestade, Senhor. Tu possas trazer consolo, o Senhor possa trazer curas, o Senhor possa trazer muitas pessoas a Cristo, Senhor, por meio dessa situação, Senhor, usando todas as circunstâncias, sejam elas ruins, sejam elas boas, Senhor, sejam elas desafiadoras de qualquer forma, Senhor. O Senhor possa obter glória para si mesmo, Senhor. Que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado, confessado por muitas pessoas nessa nação, Senhor. E mesmo em meio à crise, Senhor, Tu possas restaurar a fé, a confiança, a segurança que só o Teu Espírito Santo garante, Senhor, nos nossos corações, ó Deus. As notícias, Senhor, não são fáceis de entender, Senhor, não são boas, mas o Senhor é bom e o Senhor é poderoso sobre todas as tempestades,
sejam elas físicas, sejam elas espirituais, Senhor, que acontecem na nossa vida, Senhor. Que Tu possa, Senhor, usar tudo isso para obter glória, Senhor, acima de tudo. E que muitas pessoas venham a Te conhecer, Senhor. E que Tu nos uses, Senhor, para sermos pessoas que abençoam outras vidas, Senhor, para que todos reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Nós pedimos que seja assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos, então, nessa linha, prosseguir com os nossos estudos que nós estamos fazendo nas bem-aventuranças do Senhor Jesus Cristo. Abra, então, aí a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 5, verso 5. Mateus capítulo 5, versículo 5. E desde já você está autorizado e liberado para, nos comentários dessa transmissão, enviar aqui os seus motivos de oração, os seus pedidos, os seus desejos, para que ao final dessa reunião, como nós vemos fazendo toda semana, nós possamos orar pela sua vida também. Nós estamos aqui para orar pela nação, orar a Deus pelo nosso país, pela crise, pela questão da saúde, pelas autoridades, mas também estamos aqui para orar particularmente pela sua vida. Então, desde já, escreva o seu pedido de oração, e o que você lembrar durante o estudo pode escrever também. Ao final, nós vamos orar pelas nossas vidas e pelos seus pedidos. Vamos lá, gente. Mateus capítulo 5, verso 5. Abra sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, sermão em que Jesus está ensinando os seus discípulos, ensinando a mim e a você quais são os princípios essenciais, os valores fundamentais em que ele quer que a gente observe quando nós estamos no reino dele. Então, dentre esse grande contexto que é o Sermão do Monte, há o que nós chamamos de as bem-aventuranças, que é a maneira como Jesus começa a ensinar o jeito que ele quer que a gente viva no reino deles. E nós vimos as bem-aventuranças com relação à humildade de espírito, bem-aventurados humildes de espírito. Nós vimos semana passada o que é chorar pelos nossos pecados. Nosso Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurados são vocês que choram, que vocês vão ser consolados. E hoje nós vamos nos debruçar para entendermos o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 5, terceira bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque vão herdar a terra. É o que Jesus está querendo nos ensinar, e ele diz que essa bem-aventurança, essa qualidade espiritual, nós precisamos assumir. Nós que já somos felizes no reino de Deus, assumimos a bem-aventurança de sermos mansos, e sendo mansos nós vamos herdar a terra. O que nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer com essas palavras, que de um primeiro momento parece ser muito óbvio a ideia de mansidão, segundo a Bíblia, e é uma mensagem que o nosso Senhor não apenas fala com palavras, mas ele em si mesmo exemplifica o que é ser manso. Mas a gente, quando olha para a palavra de Deus, a gente encontra alguns desafios e dificuldades práticas quando a gente se confronta. Para a gente entender o que é ser manso, a gente precisa abdicar e renunciar a alguns conceitos que a gente tem de mansidão, para que a gente possa então mergulhar na palavra de Deus e entender o que Jesus quer dizer com mansidão. E aí vocês verão ao final desse estudo o desafio que é ser manso, não na perspectiva da filosofia do mundo, da psicologia moderna, mas ser manso segundo os padrões do reino
onde o rei é o Senhor Jesus Cristo. Jesus diz, bem-aventurados os mansos. Essa mansidão, segundo Jesus, ela nos dá uma ideia, no idioma grego, a palavra manso é a palavra praus, que significa, que dá uma ideia, que designa gentileza, significa humildade. Essa palavra no idioma grego, ela indica aquela pessoa atenciosa, aquela pessoa que tem um autocontrole, um controle de si próprio. Igualmente, essa expressão mansidão no idioma grego do primeiro século, o grego comum, o grego que era falado no tempo de Jesus, sugere uma ideia que é oposta à irritação. Ser manso é você ser o oposto daquele que vive tendo raiva. É uma ideia oposta ao se milindrar, ao se consumir em mágoas por causa de tanta coisa que acontece na vida. Essa bem-aventurança, ela descreve muito bem aquela pessoa que não se ressente. A pessoa que está no reino de Deus é uma pessoa que não pode, veja bem, não pode, por mais sentimental que seja, guardar rancor de quem quer que seja. A ideia que faz com que a pessoa não remoa, não fique remoendo as injúrias que ela recebe, mas aquela pessoa que entende e guarda no coração a bem-aventurança de ser manso, ela encontra refúgio no Senhor e confia inteiramente o seu caminho no Senhor. Em outras palavras, bem-aventurados ou muito felizes ou felicíssimos, exageradamente felizes, são aqueles que apresentam diante de Deus e que se apresentam diante dos homens tendo um espírito gentil, sendo pessoas amáveis que não nutrem amargura no seu coração. Esse é o sentido bíblico do termo, esse é o sentido que a língua grega nos traz. Mas a gente precisa entender algumas coisas. Primeiramente, o que mansidão não é? Para que a gente entenda essa bem-aventurança, é importantíssimo que a gente entenda o que Jesus não está dizendo. Então a gente pode dizer o seguinte: mansidão não é a gente ser tolerante aos erros. Mansidão não é a gente ser inerte aos problemas da vida, não é ser politicamente correto. Ser manso não é se calar diante da injustiça que os outros cometem, como se fossem atos justos. Mansidão, irmãos, não é mero controle emocional externo, nem boas maneiras sociais, nem você ser uma pessoa passiva, mas assim, passiva demais. Mansidão não é a gente ser indeciso, ou a gente ser neutro, ou a gente ser, como diz na gíria, bonachão, a gente tolerar tudo e a todos. Mansidão não é a gente viver no deboísmo, ou seja, tá de boa em tudo que acontece de errado na vida. Mansidão não é ser isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: aprenda comigo, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo adentra o templo e vê lá as mesas dos cambistas e vendedores de pombas, transformando a casa de Deus num lugar de comércio, num covil de salteadores, como Jesus vai dizer, diz a Bíblia que Jesus vira as mesas dos cambistas. E Jesus diz: eu sou manso e sou humilde de coração. Mansidão não é a gente tolerar o erro, não é a gente conviver com o que está errado. O livro de Números, por exemplo, vai dizer que Moisés era o homem mais manso da sua geração. Mas foi justamente o homem que Deus usou para chegar na frente do faraó, talvez a maior autoridade daquela época, o homem mais poderoso daquela época, e foi exatamente quem Deus usou para dizer: deixa meu povo ir. Na frente do faraó,
e dos seus exércitos, Deus usa o homem mais manso daquela geração, que era Moisés. Aquele que é manso, ele é aquela pessoa que aguarda pela oportunidade apropriada para esclarecer ao injusto qual é a injustiça dele. E se a outra pessoa não aceita entender que ela está sendo injusta, que ela está vivendo errada, aquele que é manso não se enche de ira, não se enche de amargura. Por isso que a ideia de mansidão anda de mãos dadas com a ideia de paciência, de perseverança, com a capacidade de nós suportarmos durante um tempo muitas coisas e entregarmos tudo a Deus, sem que ao mesmo tempo a gente se torne pessoas passivas demais que não que vivem a tolerar os erros em todo o tempo. Então a mansidão que Jesus quer é aquela mansidão que não nos desafeta, que não nos tira do reino de Deus, em que ao mesmo tempo você tem a sede de justiça, que é uma outra bem-aventurança, nós vamos chegar a ela, mas ao mesmo tempo você não nutra no seu coração esse veneno mortífero, esse câncer terrível, espiritualmente falando, que é a gente viver com remorso, é a gente viver amargurado contra todas as situações injustas. Como é que essa mansidão que Jesus está dizendo se identifica na nossa vida? O Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi um grande pregador da palavra de Deus e tem um livro especial sobre o Sermão do Monte, ele vai dizer uma coisa muito interessante para a gente entender como é que a gente se enxerga como pessoas que desenvolvem essa mansidão nas nossas vidas. Martin Lloyd-Jones vai dizer uma coisa que é interessante, ele vai dizer assim: é muito fácil ser honesto com a gente mesmo. E para a gente entender a mansidão, a gente tem que entender corretamente o que acontece no nosso ser. E, por exemplo, é muito fácil nós reconhecermos diante de Deus os nossos erros, os nossos pecados. Porém, é muito difícil nós permitirmos que outras pessoas acusem os nossos erros, acusem os nossos pecados. Ou seja, é muito fácil você virar diante de Deus numa oração e dizer: Senhor, eu sou pecador. Mas é uma tarefa muito mais difícil você ouvir alguém falar o seguinte: olha, você está errando desta forma. Você precisa se consertar diante de Deus. E aí o Martin Lloyd-Jones vai dizer uma coisa muito bacana a respeito disso. Ele vai dizer que quem é humilde de espírito, ele encara a exortação quanto ao seu pecado com muito mais tranquilidade e com muito mais consciência, ao mesmo tempo em que essa pessoa que é mansa recebe um elogio humano quanto às suas qualidades, essa pessoa fica pasma. E ela diz: será que realmente eu sou tão bom assim? Isso é ser manso. As pessoas que são bem-aventuradas por serem mansas, elas são capazes de suportar qualquer crítica, ainda que seja feita sem fundamento, ainda que seja feita com as maiores intenções injustas. A pessoa que é bem-aventurada e é mansa, ela sabe não nutrir a amargura e suportar de forma amigável as cargas pesadas que muitas vezes são colocadas, irmãos. E a tendência humana é desafiadora, porque nós temos uma natureza que frequentemente faz com que nós sejamos pessoas assim muito reativas a tudo, muito dispostas a reagir às provocações. A tendência humana nos leva a revidar os confrontos, a reagir às provocações que as pessoas fazem. Mas para o Senhor Jesus Cristo, muito feliz, felicíssimo é aquela pessoa que se mantém calma diante das provocações, que se mantém objetiva, que se mantém amável diante das situações mais conflituosas que existem. Você quer um exemplo disso maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado numa cruz? Diz a Bíblia que ele foi para a cruz
como um cordeiro de Deus, mas que de forma muda, e sofreu aquele sofrimento calado. Né? E ele representou ali o que é ser manso na tarefa de obedecer ao Pai e levar adiante a sua missão. E é ele que nos diz, você sendo assim, você alcança a verdadeira felicidade que o reino de Deus produz no nosso coração, e você se alegra com o fato de você estar no reino de Deus, e isso gera no seu coração mais disposição ainda para você reagir mansamente aos conflitos da vida. Veja que essa bem-aventurança não é diferente das outras, ela traz uma promessa com ela. O final do verso 5 nos diz, bem-aventurados os mansos, porque os mansos são justamente aquelas pessoas que herdarão a terra. Interessante isso. O mundo de hoje rejeita essa ideia. O mundo de hoje não gosta da ideia de mansidão. O mundo, ele aplaude os valentões, os arrogantes. O mundo de hoje costuma valorizar aquelas pessoas que não têm papa na língua. Aquelas pessoas que falam alto e falam mesmo o que pensam, que bateu em mim, levou outro. As pessoas que dizem eu falo o que eu quero mesmo e que eu tenho que ser mais é que ser engolido. O mundo aplaude as pessoas que reagem rapidamente às provocações. Nos padrões do mundo de hoje, e talvez de sempre, gente, ser manso é sinônimo de ser fracassado, de ser covarde, de ser um derrotado. No reino de Deus, não é assim que funciona. No reino de Deus, aqueles que são mansos são capazes de suportar injúrias sem nutrirem remorso no coração. E para o Senhor Jesus, não são os fortes, nem os arrogantes, nem os soberbos, nem os vaidosos que vão herdar a terra, e sim os mansos. O Filho de Deus se opõe aos valores da terra, do mundo, do século que a gente vive. E o crente que está inserido no reino de Deus, ele deve viver com essa mansidão, por mais que essa ideia pareça absurda e por mais que isso seja até motivo de ridicularização para nós mesmos. Nem sempre é fácil, você vai dizer assim, mas isso não é fácil de viver. Mas é essa a proposta do reino de Deus para as nossas vidas. Se você está em Cristo e você quer viver essa vida cristã, entenda que no reino desse rei, que é um reino espiritual, que se projeta no mundo, que acontece nas nossas vidas, nós precisamos aprender com Jesus o significado de ser manso e o significado de viver no reino de Deus. Veja, por exemplo, no Antigo Testamento, frequentemente você encontra a mansidão sendo enaltecida. O Salmo 37 é um salmo cantado quando os perversos pareciam triunfar sobre os justos. Lá está no Salmo 37 a afirmação do povo de Deus dizendo o seguinte, olha, não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, mas confia no Senhor e faz o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor, espera nele e não te irrites por causa do homem injusto, do ímpio, que prospera no seu caminho. Deixa a ira de lado, abandona o furor, não seja impaciente, certamente isso vai acabar mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, aqueles que são mansos, que sabem esperar, possuirão a terra. E no Salmo 37, verso 11, o salmista diz assim, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita esse espírito que é cantado no Antigo Testamento e traz isso para o reino dele. E ele diz, bem-aventurados são os mansos, que
cumprindo essa promessa da palavra de Deus, vão herdar a terra e vão se deleitar na abundância de paz. E esse princípio do Senhor Jesus Cristo, ele ainda é para os dias de hoje, ele não está ultrapassado. Ainda que os ímpios se vangloriem nas suas posses, temporariamente vivendo essa felicidade, no final das contas, são os mansos que vão herdar a terra, porque são os mansos que é reinar com Cristo. Os mansos que submetem o mundo ao reinado de Deus. E é isso que Jesus quer dizer com essa promessa de que a mansidão nos faz herdar a terra. Ele está dizendo o seguinte, olha, é nessa mansidão que o mundo vai sendo submetido ao reinado de Deus, mas sendo submetido não mediante a força, não mediante a espada, não mediante o grito nervoso da raiva, mas mediante essa influência benéfica vindo da mansidão que supera, que dá de 10-0, de 100-0, de 1000-0, em qualquer que seja a soberba e a vaidade do mundo. Poderes vitoriosos emanam através dessas vidas que vivem esse projeto do reino de Deus. Pessoas mansas submetem a terra ao reinado de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, nós somos sal da terra. Nós somos aqueles quem Deus usa para impedir o apodrecimento do mundo, a putrefação do mundo. E nós fazemos isso não gritando com as pessoas, mas moldando as nossas relações com esse caráter manso de Jesus. Esse caráter que se ira, mas não peca. Esse caráter que Jesus quer de nós, que a gente se oponha às situações injustas, mas sem fazer com que isso nos destrua interiormente, sem cultivar o mal no nosso coração, em outras palavras, sendo pessoas mansas, destinadas a não terem reações rápidas diante de provocações, a encarnarem uma vida onde nós sejamos até capazes de suportar injustiças em prol de que vidas sejam alcançadas para Cristo. Eu me lembro aqui do que o teólogo puritano chamado Richard Baxter, um homem que Deus usou muito na teologia pastoral, e Baxter vai dizer uma coisa interessante, ele vai dizer assim, você quer ser crente e não sabe suportar uma injustiça sequer, você não está pronto para ser crente. Se você diz que é de Jesus, mas por todo lado em que as pessoas falam mal de você, brigam contra você, criticam contra você, você está agindo como uma abelha dando ferroada em todo mundo, uma vespa, você não está pronto para ser crente, você não está no reino de Deus. E nosso Senhor Jesus diz, bem-aventurados são vocês que no seu coração, na sua alma, na sua mente, cultivam essa cultura do reino de Deus, esse valor indispensável a qualquer cristão, ser manso e ser humilde de coração. Eu quero lembrar aqui o que foi dito há 2 lições atrás. A primeira bem-aventurança, que é a humildade de espírito, ela abre portas para as outras. É impossível que eu seja manso se eu não tiver a porta aberta da humildade de espírito e atravesse por ela. Não é possível que eu encarne esse valor do reino de Deus que nos permite tratar o nosso próximo sem que primeiro diante de Deus eu esteja derrubado e humilhado na minha arrogância e curvado diante esse projeto do reino de Deus. Quando a gente se curva perante o Senhor, a gente não diz assim, mas isso é difícil demais, porque eu não consigo prender o que eu quero falar. A palavra de Deus diz que todos nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para nos irarmos, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Bem-aventurados são, portanto, os mansos, porque estes são os que vão influenciar a terra.
herdar a terra, fazer com que o reino de Deus se projete na terra. Nessa noite, meus irmãos, nós vimos então que essa mansidão que nós entendemos como valor do reino de Deus, ela precisa ser compreendida na nossa vida como um valor espiritual, que é ensinado não segundo os conceitos desse mundo, mas segundo os conceitos que o Senhor Jesus quer transformar na nossa vida. Nós vimos que felicíssimos, muito felizes, são aqueles que apresentam um espírito gentil, sendo pessoas amáveis de amargura. Vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a sermos pessoas mansas, a reagirmos aos problemas da vida, às provocações, às injustiças, sempre de modo amigável, sempre com temperança. Recordamos aqui que a mansidão é fruto do agir do Espírito, é fruto do Espírito em nós e faz parte dessa obra maravilhosa que o Espírito Santo está realizando na nossa vida. E vimos também que tudo isso acontece para que todos nós sejamos usados por Deus como agentes de transformação de qualquer lugar em que nós estejamos inseridos. E como eu sempre gosto de fazer, é importante que a gente se questione mais uma vez. Você é uma pessoa mansa? Talvez você diga assim, poxa, mas eu sou tão calmo. Esse estudo tem tudo a ver comigo. Esse estudo me descreveu muito bem porque eu sou uma pessoa pacífica. Eu não faço mal a ninguém. Eu não gosto nem de gritar, eu não gosto nem de me meter em problemas. E aí eu digo para você, faço aquele alerta que eu sempre faço, não pense assim. Não pense que você é uma pessoa mansa. Olhe-se no espelho e diga assim, será que eu estou sendo manso segundo os padrões que Jesus quer de mim? A gente tem que sempre se colocar como se nós não estivéssemos vivendo isso aqui, para identificarmos o que em nosso coração precisa ser mudado. Certamente, meus irmãos, nós não estamos sendo mansos do jeito que Jesus quer que a gente seja. Certamente, irmãos, existe muito ainda ego no nosso coração que faz com que a gente reaja a provocações, que a gente bata a boca com as pessoas, que a gente se defenda na nossa honra imediatamente, sem nos lembrarmos que Jesus premia os mansos, recompensa aqueles que se opõem à injustiça, mas que não nutrem no seu coração mágoa de ninguém e amargura por conta de nada. É esses que o Senhor Jesus Cristo chama e é nesses que Jesus Cristo, pelo agir, pelo mover do seu Espírito, trabalha, inserindo-os no seu reino e usando-os para na conversão de muitas pessoas. E são esses que herdarão as bênçãos de Deus e herdarão a terra, submetendo o mundo caído no domínio, no reino do Filho de Deus, o reino de Deus. Esse é um desafio para as nossas vidas. Sermos mansos, não segundo a filosofia, não segundo a psicologia nos ensina, mas no sentido de Jesus. Estarmos capazes de suportarmos muitas coisas com o objetivo de glorificarmos ao Senhor. O objetivo de agradarmos a Deus sendo assim. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine as nossas vidas e nos ajude a vivermos esse grande projeto, dentro desse grande projeto do reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, queridos. Eu vejo aqui alguns pedidos de oração. Você pode enviar os seus agora, se você quiser. Se você quiser compartilhar aqui, é um motivo de agradecimento. Nós temos aqui pedidos de oração. Irmã Helena Matos pede oração pela vida dela e também da sua família. Com certeza, irmã. Vamos orar sim pela sua vida, pela a sua família também. Vamos orar pelas situações de saúde, pelas nossas famílias. Então, não temos aqui mais pedidos. Nós sabemos que temos algumas pessoas conhecidas nossas que precisam da nossa oração nesse momento, por situações familiares e situações de saúde.
Vamos falar com Deus então, vamos orar ao Senhor, feche aí os seus olhos. Ó Deus bendito, graças nós te damos por mais um estudo bíblico, por mais uma reflexão, Senhor, que nós fazemos aqui, sempre, Senhor, com o intuito de nos alimentarmos da Tua palavra, Senhor. Nunca, Senhor, para que a gente esteja se achando, Senhor, que somos suficientes na Tua obra. Muito pelo contrário, Senhor. Nós cremos que a nossa suficiência vem de Deus. E é o Senhor quem nos capacita para a realização da Tua obra, Senhor. E é o Senhor quem muda os corações para que a gente possa viver esse grande projeto que é estar no Teu reino, Senhor. Ó Senhor, sabemos que Tu nos ensina a sermos pessoas mansas, a sermos humildes de coração, Senhor, mas que na realidade, Senhor, por mais que a gente queira ser assim, o nosso pecado faz com que a gente tropece nessa tentativa, Senhor. Por isso que nós te pedimos que o Teu Santo Espírito, que inspirou esse texto, que iluminou a nossa mente, o nosso coração, agora, Senhor, transforme o nosso ser de pessoas que têm dificuldade nisso a pessoas mansas, a pessoas que consigam, dia após dia, viver para a glória de Deus e nas nossas relações, Senhor, nós possamos demonstrar esse caráter tão bem exemplificado por nosso Senhor Jesus, que é a mansidão, Senhor, que é a capacidade de suportarmos uns aos outros, que é, Senhor, o nosso jeito, ó Deus, de tolerarmos, Senhor, as atitudes dos outros, Senhor, por mais injustas que sejam, Senhor, ao mesmo tempo, Senhor, em que temos a atitude de nos opor, Senhor, ao que é feito de errado, Senhor, mas que, sendo assim, possamos fazer, Senhor, não com amargura, não com ódio, não, Senhor, com tristezas isoladas no coração, mas possamos fazer com o coração cheio de amor, dominado pela Tua graça e pela Tua bondade, Senhor. Que Tu possas nos ensinar a ser assim, Senhor, e Tu possas, Senhor, nos ajudar a sermos transformados e a vivermos no Teu reino, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Pedimos aqui, Senhor, pela irmã Helena, pela sua vida, Senhor, pela sua família, pelos seus parentes, Senhor. Pedimos aqui, Senhor, pelos parentes dos nossos irmãos, Senhor, que já manifestaram isso, situações de enfermidade, Senhor, situações que envolvem a realidade, Senhor, da saúde do nosso país, Senhor. Que Tu venhas habitar com aqueles que precisam de Ti, que precisam da Tua cura, Senhor, que precisam da Tua restauração e que Tu possas, Senhor, converter a muitos corações para a honra e glória do Teu santo nome. Que seja assim, Senhor. Nós te oramos fazendo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, amado irmão, amada irmã. Quero agradecer por você estar comigo em mais um estudo bíblico. Nós vamos continuar na próxima quarta-feira com a exposição dessas bem-aventuranças, sempre no sentido de provocar mais leitura da Bíblia. Sempre com a ideia de trazermos a palavra de Deus para o nosso cotidiano e levantarmos outras questões importantes de serem vividas. Compartilhe esse vídeo no Facebook, mande para os seus amigos, entre na nossa página do YouTube, IPB Valqueire, se inscreva no nosso canal da IPB Valqueire para que compartilhar da palavra de Deus com muitas pessoas e assim muitos venham a conhecer a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e uma excelente quarta-feira para você, para todos nós, na graça e na misericórdia do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe.